Louvado seja Deus, graça e paz, povo de Deus. Que você esteja atento aí à palavra do Senhor, não converse, tá bom? Se precisar ir no banheiro, vá no banheiro, beber uma água, se precisar, vá beber. Mas se não precisar, fica aí no seu canto, atenta à palavra do Senhor nesse momento. Amém, queridos? Bendito seja Deus. Pegue sua Bíblia, abra ela na cartinha que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 6. Eu quero ler um texto, um verso deste capítulo. Um verso. E depois você permanece com a Bíblia aberta, aí você vai só retornar um capítulo, vai para o capítulo 5. Mas só depois da leitura do capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6, Romanos, versículo 23. Se possível, aí, pessoal da mídia aí, João, você deixa para mim a versão NVI, ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Se possível, é claro. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. Está escrito na palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é por quem? Que coisa boa, né, irmãos? Agora volte para o capítulo 5, por favor. E deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma observação de alguns versos desse capítulo 5. Você deixa sua Bíblia aberta no capítulo 5. Muito bem, queridos. Vida eterna ou condenação eterna? O que você escolhe? Vida eterna ou condenação eterna? O que você escolhe? Porque o salário do pecado, da quebra da lei, da desobediência para com Deus, de não dar a mínima para o que Deus quer, para os planos de Deus, o salário é a morte. Mas o dom gratuito é a vida. Isso mesmo, a vida eterna. Está escrito. Amada igreja, quando nós inclinamos os nossos olhos para o princípio da humanidade, ela sempre viveu diante de duas realidades. Realidades eternas. É o que nós observamos pelas Escrituras. A condenação por causa do pecado e a vida eterna oferecida por Deus. Realidades que até hoje está diante do ser humano. E o ser humano precisa se posicionar diante do que as Escrituras apresentam para ele. O pecado de Adão, queridos, ele trouxe separação de Deus. O pecado de Adão, sim. Trouxe também culpa, trouxe também morte para toda a humanidade. O pecado de Adão. Mas não foi somente para alguns, somente para
ricos ou pobres, negros e brancos, pardos, albinos. Não, foi para todos. Pecado de Adão trouxe morte, culpa, separação de Deus para toda a humanidade. No entanto, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, Ele fez o quê? Enviou Jesus Cristo para oferecer um novo recomeço, um novo caminho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que enquanto a desobediência conduz à condenação eterna, a desobediência para com Deus, o não fazer a mínima para com Deus, o desprezar a vontade soberana de Deus, conduz para a condenação eterna. Nós observamos que a obediência, a palavra de Deus, a graça de Deus, de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, abre a porta para a justificação, abre a porta para a reconciliação com Deus, para que o ser humano receba a vida eterna. É o que nós observamos. E quando nós chegamos aqui em Romanos, capítulo de número 5, nós vemos que ele vai nos ensinar, vai nos conduzir, que existe dois representantes da humanidade. Vamos lá. Adão, que introduziu o pecado e a morte, nós vemos isso no capítulo 5 de Romanos, depois você lê. E Cristo, que trouxe graça, Jesus, que trouxe justiça, Cristo, que trouxe vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Ele trouxe tudo isso para nós, e diante dessa verdade, cada pessoa, eu e você, diante dessa verdade, marido, mulher, filhos, pais, individualmente, irmãos, cada pessoa é chamada a decidir qual destino deseja seguir. Diante dessas realidades, somos chamados a seguir um caminho. E você toma a decisão qual caminho você deve seguir. Permanecer sobre a condenação do pecado é um caminho. Ou receber pela fé em Jesus Cristo o dom gratuito da vida eterna, esse é um outro caminho. Irmãos, essa é a grande mensagem do Evangelho. Escute: onde o pecado trouxe morte, a graça de Deus em Cristo Jesus oferece vida abundante e eterna. É só você recordar da sua história antes de Cristo. É só você pensar quem você era antes de encontrar Jesus. O que você fazia? O quão desprezo você lançava sobre o que Deus deseja para a humanidade. E hoje, em Cristo Jesus, como você se comporta? Seguindo as verdades do Mestre. Muito bem, queridos. O capítulo 5 de Romanos traz para nós verdades extraordinárias. E eu gostaria de trazer uma das. Em Adão, toda a humanidade foi alcançada, toda a humanidade foi alcançada pela condenação e pela morte por causa do pecado. Em Cristo, todos os que creem recebem, pela graça de Deus, a justificação, a reconciliação e a vida eterna. É uma das verdades que está embutido
dentro do capítulo 5. Em Adão, morte, culpa, condenação eterna. Em Cristo, nós recebemos o perdão, a graça de Deus, a justificação, a reconciliação. É o que nós recebemos em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora eu convido você a olhar o que está escrito no versículo 12 do capítulo 5 aos Romanos. Capítulo 5, versículo 12 aos Romanos. Está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Irmãos, olhe para mim. Não podemos apoiar-nos na justiça própria. Não tem como eu e você nos apoiarmos na nossa própria justiça. Não tem como eu e você nos apoiarmos em próprios méritos humanos. Não existe possibilidade. A justiça humana não é aceita por Deus para a salvação. A justiça humana não é aceita por Deus para a justificação, para a reconciliação para com Deus, para se livrar da ira vindoura. A justiça humana não é aceita por Deus. E nós observamos o que está escrito, vemos no texto de Romanos, no capítulo 5 e no versículo de número 12, que através de Adão entrou o que? O pecado. O que mais? A morte entrou para a humanidade. Logo se entende que todos os homens são pecadores. É o que nós aprendemos pela Bíblia. Está escrito: todos os homens, por isso, todos eles pecaram. Versículo 12. Então, os pecadores não podem chegar-se diante de Deus e pedir justificação pelos seus próprios méritos. Os pecadores, seres humanos, que são pecadores, não podem chegar diante de Deus e fazer exigências de reconciliação para com Deus pelos seus próprios atos de justiça. Porque são pecadores e Deus não vai aceitar. É o que nós vemos pelas Escrituras. Os pecadores e os tais não podem se salvar a si mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso salvar o marido, a mulher, a esposa não pode salvar o marido. O marido não pode salvar a sua esposa, os filhos não podem salvar os seus pais não podem salvar os seus filhos. O único que pode salvar é Deus. É Deus quem pode salvar, irmãos. Coloca para nós cartinha de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, não pelas obras de justiça. Se eu faço hoje, que eu posso fazer amanhã, que eu fiz ontem, não é pelas obras de justiça,
É verdade que é dever nosso fazer e executar obras de justiça, mas não é por elas, não é para nós nos apegarmos a elas, porque, segundo as suas misericórdias, Ele nos salvou. Ele nos salvou, segundo a sua misericórdia, irmãos. Não existe um ser humano na face da terra, pobre, rico, não importa a etnia, ele não pode salvar a si mesmo. Ele é pecador e precisa de perdão que só pode ser encontrado em Deus para a sua salvação. Ele é pecador e a morte bate a porta, e ele só pode ser reconciliado para com Deus se ele se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos. E eu e você, se estivermos andando por maus caminhos, eis o momento de nos arrependermos deles. Se eu e você estivermos abraçando o pecado, eis o momento que Deus fala conosco para nos arrependermos dos nossos pecados. Porque o que entrou por causa do pecado foi a morte, irmão. Foi a morte. Foi algo ruim, não foi algo bom. Por causa deste homem, por causa de um só homem, Adão, o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, passa para todos os homens essa morte, e todos são pecadores. E o pecado todo dia bate a porta, o pecado todo dia está querendo te tragar, te sugar, te levar para distante de Deus, e você não pode dar lugar para ele, e você não pode abrir a porta da sua vida para o pecado, porque o texto que antes lemos, logo no início, vai dizer: se abrirmos a porta para o pecado, o que nós ganharemos é a morte. É o que está escrito. Por gentileza, leia em sua Bíblia o capítulo 5, versículo 15 de Romanos. Se você pode, acompanhe na sua Bíblia, está aí escrito: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Capítulo 5, versículo 15 de Romanos. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ele está falando de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Aí agora ele vai dizer quem é: Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Muitos. Queridos, olhe para mim. Em Romanos capítulo 5, no versículo 15, Paulo, ele abre o caminho para a compreensão da salvação, para que o ser humano compreenda de onde vem a salvação, o perdão dos seus pecados. Paulo deixa claríssimo que Deus se posiciona apresentando o dom gratuito. É o que está escrito, o dom gratuito, apresentando sua graça. Tudo isso através de alguém, Jesus Cristo, apresentando a sua graça, apresentando o dom gratuito através de Jesus. É o que nós vimos. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Paulo abre o caminho e mostra para
os seus leitores: olha, existe o caminho para a salvação, existe o caminho para o perdão dos pecados, existe o caminho para a restauração da sua vida. E aonde é, Paulo? Aí Paulo diz: é através de Jesus Cristo, é através da graça de Deus, é através desse dom gratuito que você pode receber o perdão. Bendito seja Deus. Coloca para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Está escrito: e em nenhum outro há salvação, e em nenhum outro, e em nenhum Jesus. Ele está falando de Jesus, o escritor. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação. Você não vai encontrar restauração para a sua alma em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Você não vai encontrar alívio para a sua alma em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Você não vai encontrar a paz para a tua alma em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. É nele, é em Jesus que você vai encontrar a paz para a sua alma, a alegria para o seu ser, a restauração da sua alma em Jesus. E em nenhum outro há salvação, pelo qual devamos ser salvos, só o nome do Senhor Jesus. Então Paulo, no versículo 15 do capítulo 5 aos Romanos, ele está abrindo o caminho para a compreensão sobre a salvação, e está dizendo para os seus leitores que existe restauração para eles, que existe perdão de pecados, que existe reconciliação, mesmo que o pecado ele estivesse à porta, mesmo que eles estivessem inundados pelo pecado, estivessem agarrados com a desobediência para com Deus. Mas Paulo estava dizendo: se vocês inclinarem a sua vida para Cristo, se vocês se arrependerem, há salvação para vocês. Era o que Paulo estava dizendo. Mesmo que vocês estejam preenchidos por caminhos tortuosos, andando em caminhos terríveis, Paulo estava dizendo: existe graça, existe mais de Deus, existe salvação para você, através do nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não deve se perder em seus pensamentos. Você não deve se perder se o teu coração quer te levar para a condenação. Você não deve se entregar ao que o teu coração quer te arrastar, ao que alguém falou sobre você. Você deve se apegar ao que a palavra de Deus diz para nós. Existe restauração para mim se eu me arrepender. Se você precisa de cura, Jesus pode curar você, o seu espiritual. Mas pastor, o meu pecado é imenso. Se você se arrepender, Jesus te perdoa. Mas pastor, não estou com força de abandonar o meu pecado. Olha, vai para os pés de Jesus, que Ele pode restaurar você. Mas não queira viver no pecado, não queira viver no caminho da desobediência para com Deus. Não aceite uma vida distorcida, fora do que a palavra de Deus tem para ti. Não aceite. Não aceite uma vida que não agrade a Deus. Não aceite.
porque o dom gratuito de Deus está disponível para você, meu irmão. Bendito seja Deus. Eu gostaria de ler com você o versículo 18 do capítulo 5 aos Romanos. Versículo 18 do capítulo 5 aos Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Queridos, preste atenção. No versículo 18 de Romanos capítulo 5, Paulo explica que a desobediência de Adão trouxe juízo sobre a humanidade. A desobediência de Adão trouxe juízo sobre a humanidade. E esse juízo é juízo de condenação, é o que nós vimos. Paulo estava dizendo que existia decreto divino para acontecer, que o ser humano não poderia anular. Paulo está dizendo isso, olha, já Deus determinou que haverá condenação para a humanidade e a capacidade humana não pode anular. Porque houve pecado, porque houve desobediência, houve transgressão da lei. Então, o ser humano não tem como escapar disto. Era o que Paulo estava dizendo neste versículo 18. Romanos capítulo 8, coloca para nós, versículo 1, 8 primeiro. Tem essa na Almeida corrigida, coloca na NVI, essa daí por favor, pronto, obrigado. Portanto, agora já não existe condenação para os que estão não existe mais condenação, mas existe uma condenação, sabe para quem? O texto é claro, para aqueles que não estão em quem? O texto é claro. Existe uma condenação para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Existe uma condenação para aqueles que desprezam os planos de Deus, para aqueles que desprezam os princípios da palavra de Deus. Existe uma condenação. Versículo 18 que nós lemos: pois assim como por um só homem, uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para condenação. Por causa do pecado de Adão, da desobediência de Adão, o que aconteceu? Juízo de condenação sobre todos os homens. Todos estavam perdidos, todos não tinham como escapar, ninguém tinha como se safar desse juízo de Deus. A capacidade humana não tinha como o livrar. Aí está escrito em Romanos 8, versículo 1: portanto, agora já não há condenação, já não existe, não tem como haver condenação, juízo de condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa manter-se em Cristo Jesus,
porque as tuas forças te levará à condenação, mas se tu se entrega a Jesus totalmente, tenha certeza que a graça de Deus, o dom gratuito, Jesus Cristo te livra da condenação que virá. Não há condenação, é somente por Jesus, é somente por Jesus. Então aquele que não abraçou a vontade de Deus, aquele que não aceitou viver pela fé em Cristo Jesus, aquele que não se entregou corpo, alma e espírito a Cristo, que não está vivendo totalmente para Jesus, irmãos, existe condenação para ele. Aquele que não abraçou a causa da fé, existe condenação para ele, é o que está escrito. Aquele que negou a Jesus como seu Senhor e Salvador, irmãos, existe condenação para ele. Aquele que não está em Cristo Jesus, existe condenação para ele, é o que está escrito. Esperamos nunca sairmos desta graça, deste amor, dessa misericórdia. Nunca se ausente desse amor, porque só Jesus pode te livrar da ira vindoura. Só Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu quero finalizar com o último texto, versículo 21, do capítulo 5. Aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 21, está escrito: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna ou a condenação eterna, o que você escolhe. Irmãos, no versículo 21 do capítulo 5 aos Romanos, Paulo apresenta a única forma de livrar o ser humano da condenação que virá. A graça de Deus por Cristo Jesus. A única forma de livrar o ser humano da condenação que virá é a graça de Deus através de Cristo Jesus. Eu devo me apegar a Jesus, eu devo me apegar à graça de Deus, eu devo me apegar à sua palavra. Eu devo, irmãos, estar firmemente ligado com Cristo todos os dias. Todos os dias eu preciso estar firmado, porque uma condenação virá, mas aqueles que estão em Cristo Jesus já estão livres desta condenação. Coloca para nós, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 22. ACF, por favor. Obrigado. Mas agora, libertados do pecado. Olha que extraordinário, irmãos. Nós lemos um dos textos iniciais, que por causa da ofensa de o pecado e a morte espalhou-se para todos os homens. E por causa disso, existe juízo de Deus, juízo de condenação para a humanidade. Mas olha aqui, mas agora, libertados do pecado, quem? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Como nós vimos em Romanos capítulo 8, versículo 1, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida.
Vida eterna ou condenação eterna? O que você escolhe? Se você escolhe viver no pecado, se você escolhe abraçar a desobediência para com Deus, automaticamente você está escolhendo a condenação eterna. Mas se você está vivendo em santificação, ou seja, vivendo para Deus, não abraçando aquilo que o sistema apresenta, distorção da palavra de Deus, você não está abraçando isso. Você não está abraçando os valores que o mundo está apresentando. Você está abraçando o que Deus quer para você através das Escrituras. Você está vivendo para glorificar o nome de Jesus. Automaticamente você está abraçando a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, existe a condenação eterna, existe a vida eterna. O ser humano precisa se posicionar e pegar um caminho, tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode estar abraçando o pecado e querer viver para Deus. Você não pode estar desobedecendo a Deus e querer viver para Ele. Não existe isso. Nós vivemos pela graça, mas não porque vivemos pela graça, nós devemos estar pecando e alimentando o pecado e cultivando o pecado. Não. A decisão firme e forte diante de Deus que eu e você devemos tomar é viver para o Senhor, é dizer não ao pecado, é dizer não para a desobediência para com Deus. É abraçar a vontade de Deus, é rejeitar os pratos que o mundo oferece, é rejeitar a prostituição, é rejeitar o adultério, é rejeitar a mentira, rejeitar os pratos que o mundo oferece, é rejeitar uma vida de engano, rejeitar o que o mundo oferece, os pratos que o mundo oferece, é as trocas de valores da família, é você dizer não para isso, rejeitar o que o mundo oferece. Você deve rejeitar, irmãos, a cobiça. Você deve rejeitar as brigas, pelejas, contendas, palavras que não glorificam a Deus. Rejeite tudo isso. Tome uma decisão, se posicione diante de Deus. Deus, Ele tem contemplado a sua igreja. Deus, Ele tem visto o seu povo. E Ele sabe quem é joio, quem é trigo, quem é bode, quem é ovelha. Deus sabe muito bem, irmãos. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe quem está vivendo para glorificar o nome dEle e para envergonhar o nome dEle. Deus sabe. Existe a vida eterna e existe a condenação eterna. Por essas duas portas pessoas entrarão, mas não queira você entrar pela porta da condenação eterna. Não queira entrar, porque não terá mais volta. No grande dia do juízo, não terá mais volta, não terá mais chance, não terá mais oportunidade de pedir perdão pelos pecados. Não terá mais a oportunidade de dizer: Deus, me dê mais um pouquinho de tempo para que eu conserte a minha vida. Não terá mais essa oportunidade. A oportunidade é hoje, que Jesus está te dando. Organize a sua vida hoje. Se livre do pecado hoje. Diga não ao pecado hoje. O pecado é a quebra da lei. A lei, a vontade de Deus para nós é o que está escrito na Bíblia. Diga não àquilo que contraria a palavra de Deus. É hoje que você deve dizer não, porque amanhã só pertence a Deus.
O amanhã só pertence a Deus, irmãos. Se eu posso me organizar hoje, diante de Deus eu vou me organizar hoje. Se eu preciso pedir a Deus que restaure minha vida, que eu não aceito mais o pecado, eu não aceito mais essa vida de engano, eu não aceito mais essa vida de enrolação para com Deus, eu preciso dizer hoje para Ele: Senhor, me ajude, me perdoa, e hoje eu me posiciono diante de Ti, para viver, para glorificar o Teu nome. Vida eterna e condenação eterna, o que você escolhe? E eu finalizo. Igreja, Romanos capítulo de número 5, nos leva a refletir sobre a maior decisão que uma pessoa pode tomar. Em Adão, todos experimentaram o pecado, a condenação e a morte. Em Cristo, porém, Deus oferece perdão, justificação e a vida eterna. A graça de Deus é maior do que o pecado, e o sacrifício de Jesus é suficiente para reconciliar o ser humano e Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, agora eu encerro aqui a parte do sermão. Eu dou uma palavra: se porventura em nosso meio existe alguém que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus como Senhor e Salvador, esta palavra é para você. Se você deseja se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, se você deseja hoje abraçar o caminho da vida eterna, seguir a Jesus, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, se você deseja amá-lo acima de todas as coisas, acima da sua própria vida, e tê-lo como Senhor e Salvador de tua vida, se você ainda não tomou essa decisão, eu convido você a vir aqui para nós orarmos por você, por você. Tem alguém? Alguém que quebrou a aliança com Deus, se desviou. Alguém que se desviou, se afastou do Evangelho e não queria mais compromisso, mas Deus trouxe você aqui. Se existe alguém assim e quer renovar a sua aliança com Cristo, que tem essa consciência que precisa renovar sua aliança com Cristo, vem aqui e nós vamos orar por você. Tem alguém? Não? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Que coisa boa! Momento de adoração, de celebração, de louvor a esse Deus que é tão grande, que é tão imenso, irmão.